Nem sempre o perigo vem de fora, às vezes ele tá dentro de casa, disfarçado de amor e cuidado com a família. O caso de hoje é um daqueles que vai te deixar sem chão. E quando a verdade vem à tona, é impossível sair o mesmo dessa história. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora e ativa o sininho, porque essa história, sinceramente, tá pesada, viu? Então vamos logo contar o que aconteceu com a Danielle. Tudo aconteceu em uma cidade no interior do estado de Montana. Missoula é uma cidade daquelas com cara de tranquilidade, casas com varanda, famílias que se conhecem pelo nome, crianças brincando na rua. Tudo parece calmo, seguro, quase como se nada de ruim pudesse acontecer naquele lugar. Mas às vezes é justamente nesses cenários perfeitos que os piores pesadelos se escondem. Foi ali que em setembro de 2021 aconteceu um crime que paralisou a cidade. Uma jovem chamada Danielle Johnson perdeu a sua vida de forma horrível. Ela era uma mulher doce, tranquila e cheia de planos, e quem tirou a vida dela foi justamente quem ela mais confiava, o seu marido, Stereo Dedrick Ray Johnson. O pior foi o motivo por que ele fez isso. Mas para entender como que tudo isso aconteceu, é preciso voltar bastante no tempo. O Stereo nasceu em 1989 em Montana. Ele cresceu num ambiente familiar bem complicado. Não existem muitos relatos oficiais sobre como foi a infância dele, mas quem acompanhou o caso de perto e escutou os seus relatos, diz que ele viveu num lar marcado por frieza, violência e ausência de afeto. Um daqueles lares onde o silêncio pesa mais do que qualquer grito. Ele cresceu calado, engolindo as coisas que sentia, e durante a adolescência ele passou a frequentar a igreja. A sua família insistia que o seu comportamento deveria ser exemplar. Precisava ter uma fala mansa e, aos olhos das pessoas, ser um filho bem criado. Essa foi a época que ele mais foi castigado pelo seu pai. E com o tempo, essa rigidez dentro de casa foi moldando a visão que ele tinha sobre o mundo. Do outro lado, a história da Danielle era bem diferente. A Danielle nasceu no dia 28 de junho de 1991. Ela era filha do casal Bruce David Winter e Lori Justine McCard Winter, e ela também nasceu e cresceu em Montana, mas teve uma criação muito mais acolhedora. Ela era muito ligada à igreja desde pequena, o que fez dela uma pessoa muito gentil e calma, e também bem reservada. Ela não era o tipo de pessoa que chamava a atenção quando entrava num lugar, era mais do tipo que escuta, observa, ajuda no que pode, se mantém em silêncio e sempre tem ali um jeitinho leve, quase invisível. Ela tinha um senso de comunidade muito aguçado e sempre se envolvia com as atividades da igreja. Desde nova, a Danielle sonhava com estabilidade. Ela queria uma vida simples, uma família, alguém que estivesse ao seu lado para dividir os dias. Não precisava ser muito, só precisava ser verdadeiro. E foi nesse contexto que a mulher se envolveu com um homem que também era da igreja e teve a sua primeira filha, que recebeu o nome de Aven. O relacionamento não vingou e isso por si só já foi um problema para Danielle. Embora as pessoas da sua comunidade não falassem diretamente para ela o que pensavam, as fofocas sobre ela ter tido uma filha e não estar com o pai da criança era algo que acontecia com frequência. Nessa época eles criticavam também as roupas que ela usava e a sua aparência. Mas sabe aquelas críticas que acontecem assim, principalmente dentro da igreja, em cidades do interior, onde uma mulher fala para outra, mas elas evitam falar na cara da pessoa? Existe todo aquele bafafá, mas ninguém fala diretamente para a pessoa o que pensa dela? Era basicamente isso. Mesmo assim, ela continuou frequentando a igreja e foi lá em 2012 que ela conheceu um outro homem. Esse homem não a julgou e, na verdade, se mostrou acolhedor. E foi assim que a história da Danielle e do Stereo teve início. Eles se conheceram ainda jovens, os dois estavam em fases diferentes da vida, mas se conectaram rápido. A Danielle viu nele alguém maduro, centrado, ele passava segurança, falava com firmeza, sabia o que queria, tinha uma vibe assim, de homem decidido mesmo. E para alguém como ela, que buscava paz e proteção,
Ele parecia exatamente o que ela precisava. Ele tinha esse perfil justamente por conta da sua criação. A fala mansa e o comportamento sério foi exatamente o que chamou a atenção da Daniele. O relacionamento seguia um ritmo rápido. Poucos meses depois de se conhecerem, eles já estavam morando juntos e casados, e tiveram uma filha que recebeu o nome de Evelyn. A Daniele se afastou das suas amizades antigas, deixou o trabalho e passou a se dedicar exclusivamente à casa. Os papéis naquela casa eram bem definidos. O Stereo trabalhava fora e a Daniele cuidava da casa e das crianças. Tudo parecia muito bem encaixado e a família vivia bem. O Stereo inclusive tratava a filha da Daniele como se fosse dele. E mais do que isso, porque em algum momento da história dessa família, ele adotou legalmente a menina e se tornou oficialmente pai dela. Aos olhos de quem estava de fora, aquilo era uma família perfeita e com frequência o homem era elogiado por ter assumido esse papel na vida da Daniele, como se ele tivesse feito um favor ao aceitar uma mulher que já tinha uma filha de um relacionamento anterior e tratá-las tão bem. Só que as coisas foram se transformando. Todo mundo achava que a Daniele vivia um verdadeiro sonho, mas dentro de casa as coisas já tinham mudado muito e não seguiam como pareciam. O Stereo era rígido, muito mais do que parecia no começo. Com o tempo, aquele cuidado que ele tinha com a família virou vigilância. Ele queria saber tudo, onde a Daniele estava, com quem falava, o que fazia, as roupas que usava, as amizades, até as palavras que ela utilizava, tudo era fiscalizado. A Daniele foi se calando, tentava não contrariar, tentava manter a paz, porque para ela um casamento era para durar, era coisa sagrada, e ela acreditava que o certo era orar, ter paciência, esperar ele mudar. Ela já tinha fracassado em um relacionamento anterior e foi muito julgada por isso. Ela não poderia fracassar de novo. Só que por dentro ela estava sufocando. E para exercer todo esse controle sobre a mulher, o Stereo não precisava gritar. Bastava um olhar, um silêncio prolongado, uma ameaça sutil. Ela vivia em constante alerta, como se qualquer movimento fora do script pudesse desencadear uma reação imprevisível. E como acontece em muitos casos de violência doméstica, os sinais estavam ali, mas ninguém conseguiu ou quis enxergar. Essa relação aparentemente estável durou anos. Eles criavam as crianças muito bem, construíram a própria casa em um bairro simples, mas confortável, com vizinhos tranquilos, onde todo mundo se cumprimentava com um sorriso no rosto. A fachada de família perfeita era mantida com precisão, mas por trás da porta trancada, a Daniele já não era mais dona da própria vida. E tudo piorou quando os problemas financeiros começaram. O casal precisou vender a casa e a família da Daniele cedeu um imóvel para eles morarem. Ninguém imaginava os horrores que aquela mulher estava vivendo entre quatro paredes. E tudo isso viria à tona na manhã do dia 2 de setembro de 2021, quando uma ligação para o 911 feita pela Aven, que na época tinha apenas 11 anos, revelou a verdade. A Daniele estava no chão, inconsciente, e a fachada daquela família feliz estava desmoronando completamente. Naquela manhã do dia 2 de setembro de 2021, a central de emergências recebeu uma ligação. A voz do outro lado da linha era de uma criança, uma menina de 11 anos, nervosa, chorando, mas incrivelmente corajosa. Ela dizia que a sua mãe estava no chão, que não se mexia e que o seu padrasto havia feito alguma coisa muito errada. Quando os paramédicos chegaram na casa, eles encontraram a Daniele inconsciente, com sinais visíveis de que tinha sofrido um estrangulamento. O ambiente estava tenso, as crianças choravam, tentando entender o que havia acontecido. E ali, parado ao lado da porta, com os braços cruzados e um olhar distante e vazio, estava o Stereo. Ele não correu até a esposa, não tentou justificar o que aconteceu, apenas repetia que ela havia desmaiado, que tinha se sentido mal, e como se tudo aquilo fosse apenas um incidente doméstico qualquer, ele mostrava que estava totalmente calmo e frio perante a situação. E os socorristas perceberam isso na hora. As marcas no pescoço, os hematomas nos braços, o corpo mole, sem reação. Não havia nada de natural naquela cena, não tinha nada de natural. Aquilo ali
Era algo horrível que tinha acontecido com a Danielle e quem tinha cometido aquele crime provavelmente estava muito perto. Bom, a mulher foi levada às pressas ao hospital, lutou pela vida durante algumas horas, mas não resistiu. O laudo médico confirmou o que já era evidente. Ela havia sido sufocada, provavelmente com o uso de algum tipo de corda ou ligadura. A causa da morte foi violência física direta e o principal suspeito, claro, estava dentro de casa o tempo todo. O Sterrill foi detido ainda no mesmo dia e acusado de homicídio doloso, mas o que parecia ser apenas mais um caso de feminicídio, algo que por si só já seria uma tragédia gigantesca, rapidamente se mostrou ainda mais complexo e muito mais perturbador, porque aquela história não acabava ali. Durante as primeiras 48 horas de investigação, a polícia se concentrou para descobrir e tentar entender o que realmente tinha acontecido dentro daquela casa. E foi aí que uma das filhas da Danielle, a Aven, que na época era a mais velha, decidiu falar. O depoimento dela mudou completamente o rumo do caso. A Aven contou que nos dias que antecederam a morte da mãe, o clima em casa estava cada vez mais tenso. A Danielle e o Sterrill discutiam com frequência e não era raro ouvir gritos vindos do quarto. Ela relatou que o padrasto costumava trancar a porta por dentro e que às vezes depois dessas brigas a mãe aparecia com marcas no rosto ou no braço. Quando questionada, a Danielle dizia que tinha se machucado sozinha. Mas a menina começou a perceber que não era bem assim. E aí veio o momento mais pesado do depoimento e complicado, porque a Aven respirou fundo e com muita hesitação, como se estivesse com medo, ela revelou que o Sterrill fazia coisas erradas com ela. Ela mesma contou que isso vinha acontecendo há anos, desde quando ainda era muito pequena. Ela disse que ele usava presentes e promessas como forma de convencê-la a ficar em silêncio, que ele escondia brinquedos num galpão da casa e dizia que ela só ganharia se fizesse o que ele mandava. E se ela ameaçasse contar para alguém, ele dizia que iria embora com a sua mãe e irmã e ela nunca mais veria a família de novo. O relato dela foi muito pesado e ela descreveu coisas horríveis que ele fez com ela, que eu não posso nem repetir aqui. Essa fala acendeu todos os alertas da equipe de investigação. A partir dali, a polícia deixou de tratar o caso apenas como homicídio, porque a possibilidade de um abuso dentro de casa foi considerada com extrema urgência e muito pesado. A equipe de proteção à infância foi acionada imediatamente. A Aven e a sua irmã foram retiradas do ambiente, levadas a um abrigo e passaram a receber atendimento psicológico especializado. Falando com os psicólogos, a Aven explicou que como ele era a figura de autoridade da casa, o pai, mesmo que adotivo, e mesmo que adotivo eu digo porque não era assim que era tratado as coisas dentro daquela casa. Era tratado como se ele fosse pai dela mesmo. Existia esse pensamento, existia essa imposição de autoridade. Ele era o pai, era o homem da casa. E por conta dessa autoridade, ela não se sentia no direito de questionar. Ele dizia que aquilo era uma forma de carinho, era algo que ele estava fazendo para presenteá-la, dizia que era normal. E cada vez que isso acontecia, ela se sentia ainda mais presa, mais confusa e mais assustada. Porque se era algo normal, se era algo assim carinhoso, por que ela não podia contar para a mãe dela? Por que ela tinha que ficar em silêncio? Essas perguntas ficavam na cabeça da menina e eu fico pensando, uma menina tão jovem já ter esse tipo de questionamento dentro dela, de entender de que se aquilo fosse normal, ela poderia contar, eu acho que isso mostra que ela era muito madura para sua idade. Mesmo assim, por causa das ameaças, que eram um ciclo de terror, ela manteve tudo isso em silêncio. Existia o medo, a manipulação, e ela manteve aquele segredo, um segredo que guardou sozinha durante anos e que só chegou ao fim com o falecimento da sua mãe. O mais cruel de tudo é que a Danielle descobriu os abusos. Ela começou a desconfiar e foi aí que a mulher confrontou o Sterrill. Em mensagens encontradas no celular da vítima, havia registros de diálogos tensos entre os dois. Em uma das mensagens mais recentes, que foi enviada enquanto o homem estava no trabalho,
ela perguntava se ele tinha feito aquilo só com a sua filha mais velha ou se já tinha aprontado com a mais nova também. Ele, claro, sempre negou tudo, mas ela sabia da verdade. Ela estava com medo, não sabia como sair daquela situação, ela não queria deixar as crianças nas mãos dele, nem perto dele. Ela sabia que precisava impedir que aquilo continuasse e pediu que ele saísse da casa por um tempo. Isso pode ter sido o que custou a sua vida. Com base nisso tudo, o Sterriel foi formalmente acusado de 3 crimes: homicídio doloso, incesto e abuso de menor. A história, que antes parecia um crime passional cometido por impulso, se revelou algo muito pior. Era a história de um predador, alguém que usava o próprio lar como território de controle e dominação. Ele tinha ali as mulheres dentro de casa, ele se casou com uma mulher que já tinha uma filha de um relacionamento anterior e ele se aproveitou disso. E é nesse ponto que eu gostaria de compartilhar um vídeo que eu vi recentemente, onde um entrevistador para um homem na rua e pergunta se ele ficaria com uma mulher que tem filhos. E ele responde que ficaria só se a mulher tivesse uma filha, porque aí ele teria 2 mulheres para namorar. Namoraria uma mulher que já tem filhos? Depende. Do quê? Se for mulher ou homem. Por quê? Se for mulher, aí eu tenho 2 mulheres. Aí vai crescer, eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher que talvez que cresça. Tá falando que seria 2 mulheres para namorar isso? É? Então se fosse homem não dava. Não. Eu sei que esse vídeo não faz parte do caso, mas ele tem similaridade direta porque foi exatamente isso que o Sterriel fez. E além disso, esse vídeo choca porque mostra claramente como esse tipo de pessoa pensa. Sinceramente, eu fico enjoado ao ver esse tipo de coisa. Quando eu vi esse vídeo, eu quase passei mal e eu precisava mostrar ele para vocês. Só que voltando para o Sterriel, com a prisão decretada e as novas acusações em andamento, o caso ganhou destaque na imprensa. Mas o que mais chocava não era só a brutalidade do crime, era o silêncio em que tudo aconteceu. Porque vizinhos, funcionários de serviços sociais, professores das crianças, os pais da Daniele, todos tentavam entender como tantos sinais passaram despercebidos por tanto tempo por todos eles. A família da Daniele tinha ajudado eles com a casa. Jamais passou pela cabeça dos pais da jovem que o Sterriel faria isso com a sua filha e a sua neta dentro da casa que eles cederam para a família morar. E mesmo com a dor da perda, a pequena filha da Daniele, a mesma que ligou para o 911, acabou se tornando a peça-chave de todo o processo. Foi graças à coragem dela que o ciclo de abuso foi rompido. Ela não só acionou os socorristas, como também foi clara em apontar o padrasto como um agressor. Com apenas 11 anos, ela fez o que muitos adultos ao redor não conseguiriam fazer: expôs a verdade. Durante o julgamento realizado em junho de 2023, o tribunal ouviu testemunhas, peritos e os depoimentos das vítimas. Os relatos foram duros. Do lado da promotoria, o argumento era direto. O Sterriel era um homem perigoso, controlador e manipulador que usava sua posição de poder dentro da família para exercer violência física e psicológica contra todos à sua volta. A promotoria descreveu o ambiente da casa como uma prisão emocional onde a Daniele e as crianças viviam sob constante vigilância. O promotor destacou a frieza com que o homem lidou com a morte da sua esposa. Ele lembrou que ele não tentou socorrê-la, que não mostrou sinais de desespero e que tentou minimizar o que fez até o fim. Não era como se fosse um acidente, ele se arrependeu e tentou salvar a vida dela. Não, ele fez algo proposital para encobrir o que ele tinha feito com a filha mais velha. A defesa, por sua vez, tentou argumentar que o Sterriel sofria de problemas emocionais, que teve uma infância difícil e que as suas ações foram resultado de traumas não tratados. Eles até tentaram alegar que o homem era autista, mas esse diagnóstico não foi confirmado. E o júri não se comoveu. Os fatos eram fortes demais para serem ignorados. O modo como a Daniele perdeu a vida, tentando livrar as suas filhas do abuso, era algo muito forte. O que ele fez com a menina que ele havia adotado e tratava como filha não tinha desculpas. Tudo apontava para uma única conclusão: ele era culpado e sabia exatamente o que estava fazendo. Depois de 7 dias de julgamento, veio o veredito:
culpado por homicídio doloso e incesto. A sentença foi marcada para agosto de 2023 e a promotoria pediu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O juiz, na sua fala final, descreveu o caso como um dos mais cruéis que ele já havia julgado. Disse que a frieza do Stereo era incompatível com qualquer tipo de arrependimento real e que a justiça precisava ser feita não só pela Danielle e pela Aven, que eram as vítimas diretas, mas também pela Evelyn, que sobreviveu àquele ambiente de terror. O Stereo foi levado para o Centro Correcional de Montana sob segurança máxima. Desde então ele não fez nenhuma declaração pública e também não mostrou sinais de arrependimento. Do lado de fora, a cidade de Missoula ainda tenta se recuperar. A casa onde tudo aconteceu permanece fechada, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, e os pais da Danielle, que são donos do imóvel, dizem que não conseguem nem pisar lá. As crianças, a Aven e a Evelyn, ficaram sob os cuidados dos avós maternos, os pais da Danielle, e estão recebendo acompanhamento psicológico e tentando reconstruir aos poucos o que sobrou das suas infâncias. Mas o trauma, esse vai durar anos. O caso da Danielle e do Strayle não foi apenas mais uma estatística de violência doméstica, foi um retrato claro de como o abuso se disfarça e como pode existir dentro de uma casa aparentemente comum, em uma rua tranquila, cercada por gente que acredita que está tudo bem. Muitas vezes as pessoas não imaginam o que está acontecendo. E está. A Danielle passou anos sendo silenciada. Quando tentou reagir foi tarde demais, mas a sua história agora é contada e cada vez que alguém escuta, se informa e se comove com esse tipo de história, ela rompe um pouco mais o ciclo que matou tantas outras pessoas como ela. Porque o silêncio, gente, o silêncio ele protege o agressor, mas a verdade, essa tem o poder de cura e de justiça, porque quando as pessoas escutam esse tipo de coisa, elas se identificam e criam força para sair desse tipo de situação. O Stereo ele recebeu 2 penas, uma de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e mais 100 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. É claro que isso garante que ele vai passar o resto da vida atrás das grades, mas é muito importante a distinção das 2 penas, porque a pena de prisão perpétua, por exemplo, é pelo que ele fez com a Danielle, e a pena de 100 anos de prisão é pelo que ele fez com a Aven. Em casos como este, é muito importante a gente trazer as sentenças detalhadas, porque, como eu falei, esse caso serve de alerta para muita gente. Eu já recebi relatos no Instagram de mulheres que assistiram os meus vídeos, passavam por coisas parecidas e se livraram do embuste justamente por conta dos meus vídeos. Eu sei que muita gente que assiste os casos aqui pensa que isso aqui é só entretenimento, mas é muito mais do que isso. Os casos são importantes para servir de exemplo e eu espero que com os meus vídeos eu consiga ajudar muito mais pessoas a se livrarem de situações como esta e até mesmo sobreviver. Esse tipo de vídeo realmente pode salvar uma vida e por isso é muito importante. É claro que para finalizar eu quero muito saber a sua opinião, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.